Você quer mudar sua vida financeira? Clique no link abaixo para aprender a lidar melhor com o dinheiro e transformar sua realidade. Inscreva-se no canal para mais dicas incríveis e não se esqueça de deixar seu like. Minha esposa empreendeu com roupa há pouco tempo. Totalmente diferente. Ela usava a internet para vender. Eu lembro que uma vez ela vendeu 1000 peças num dia. Falei, que legal, imagina se amanhã vende mais 1000. Ela falou, não tem como. Eu falei, deixa de crença limitante, né? Falou, não é crença limitante, seu Tem a burro. produção, Eu não tem tenho, estoque. eu não tenho estoque. Vai demorar 2 meses para fazer estoque novo. Na internet, não. Quando você vende um produto informacional, por exemplo, você pode achar que vai vender 1000, vai vender 8. Sim. Né? 8.000, 10.000. Então você consegue acelerar muito mais o processo. Né? E por isso que todos nós estamos aqui no final das contas. E para chegar no milhão? Você já deixou claro aqui que a habilidade comportamental é um elemento muito importante. Você, nas entrelinhas, também disse que a escala acelera, porque é aquela história, né? Alguém pode ter o desejo de ser milionário, isso é legítimo, não tem nenhum problema. É legítimo alguém sonhar com isso, desejar ser milionário. É possível, até não ganhando muito, você tendo comportamento e se organizando para isso, você chegar a um resultado, mas talvez você leve 40 anos, 50 anos, porque os juros compostos jogam a nosso favor ao longo do tempo. A variável tempo dos juros compostos ela é muito forte. Mas é desejável você ser milionário até os 30 anos de idade. O quanto antes, ou antes disso, ou um pouco depois disso. Ou seja, o quanto antes você conquistar isso, você pode desfrutar disso. E aí não tem jeito, entra o segundo elemento que você também citou, que é a escala. Então você já fala de cara sobre comportamento e sobre escala. Exatamente. Se a gente pega do ponto de vista comportamental, o Zerbasi falou, aqui todo mundo tem formações diferentes no final das contas, mas em termos comportamentais a gente conseguiu não só juntar um bom patrimônio, manter esse patrimônio e ampliá-lo ao longo do tempo. Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa, que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo. Né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade, porque a minha esposa, por exemplo, ela tinha horror à venda. Ela era esposa de militar, ela era irmã de militar, era filha e neta de militares. Uau. Então a Malu, ela cresceu na estabilidade, ela tinha horror à venda. E eu lembro que quando eu falava, poxa, vamos vender na internet, porque ela foi pra internet primeiro, ela começou a ter uma escala muito grande, eu falei, a gente tem um baita outdoor e não tá anunciando nada. Ela falou, mas eu não gosto de vender. Eu levei a Malu num treinamento, porque santo de casa não faz milagre, né? Ou ninguém é profeta em sua própria terra. E aí fomos num treinamento que era destinado a desbloquear essa questão de, cara, não tem nada errado com venda. Era um treinamento inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu tava no treinamento e lá eles venderam o tempo todo. Aí no final eu pensei, ela não vai gostar, vai falar que foi só venda. Ela saiu do treinamento e falou, acho que a gente podia testar umas vendas, né? E desde então estamos aqui, a Malu é a melhor vendedora que eu conheço hoje. Então, para quem está assistindo em casa, você quer realmente acelerar a sua jornada, aprenda a vender, isso é muito importante. A venda é a ferramenta técnica para a escala. Sim. Agora, um ponto importante, falando a questão da venda, acho que todos nós vendemos alguma coisa. Eu tinha uma professora que me ajudou muito na faculdade, Miriam Bretz, professora de marketing na FGV. Ela falava 2 coisas que para mim impactaram muito. Primeiro, que a vida é um teatro, né? Sempre alguém está nos assistindo. Se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou professor, se eu me portar como se estivesse num palco, a tendência é que eu ganhe uma escala maior. E ela sempre falou que a gente vende o tempo todo alguma coisa. Se eu sou namorado, eu vendo que eu vou ser o melhor marido. Se eu sou pai, eu vendo que eu vou ser a referência no futuro. Se eu sou professor, eu vendo a ideia de que eu educo. Se eu sou um soldado, eu vendo a ideia de soberania, proteção da minha sociedade. Quando eu percebo que eu sou um vendedor, o segredo para chegar no milhão, talvez não seja exatamente pensar no $1 milhão, porque isso, meu trabalho, planejamento... É emblemático isso. A gente sabe que matematicamente alguns vão chegar em 30 anos, alguns em 120, mas você sabe onde pode chegar. Mas a pessoa que se preocupa em vender o seu valor para milhões de pessoas, essa está no caminho natural de se tornar um milionário. Quando você conseguir impactar suas ideias, impactar milhões de pessoas com as suas ideias, com os seus valores, com as suas verdades, você vai estar vendendo alguma coisa para milhões de pessoas. Pode até ser vender um trabalho voluntário, mas a pessoa que hoje faz um trabalho voluntário que torna melhor a vida de milhões de pessoas, ela vai ter um estilo de vida milionário. Talvez não com $1 milhão de dinheiro entrando na conta, mas a recompensa virá muito poderosa. Então, antes do $1 milhão dinheiro, tem que vir $1 milhão impacto. Como que eu vou fazer o meu trabalho, minha verdade, chegar a mais pessoas? Isso é perfeito. Talvez até venha o bilhão. Porque, por exemplo, se a gente pega Mark Zuckerberg,
Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se pega o Jeff Bezos, só de força de trabalho ele empregou 500 mil pessoas na pandemia. Isso ele emprega. Então imagina quantas pessoas ele assiste. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se a gente pega a Microsoft, por exemplo, uma empresa que vale trilhão hoje, por conta disso o Bill Gates é multibilionário. Todos nós aqui já fizemos monografia, usamos um programa que ou era o Word ou inspirado no Word. E quem está em casa e já usou também pode ter usado pirata. Mas mesmo assim, pô, tá usando o programa do cara. Usou o valor. Ou seja, exatamente, usou o legal. valor. Você deu o exemplo de quem vende commodity, que é aplicativo de computador Microsoft, e quem vende coisas caras, por exemplo, você tá um Elon Musk, né? O cara vende viagem para o espaço, e quem não vende nada, que é a Amazon, só intermedia, né? Pô, por intermediação para bilhões de pessoas, impacta muita gente. Olha só, muita gente, quando a gente fala dessa história do milhão, e eu já estou lidando com o público há muito tempo, logo vem um questionamento que eu acho natural, acho que é pertinente, é que nós estamos num país muito pobre. O Brasil é um país que metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem com uma condição de pobreza. Então, o ponto é, como é que alguém, essa pergunta vai para você, tá, Caio? Como é que alguém que ganha pouco pode ter a pretensão de ter R$1 milhão acumulado? Porque não sobra para nada. Óbvio, quando a pessoa ela pensa no milhão, ela pensa que ela precisa economizar um pedaço daquilo que ela ganha para que ela, com aquele pedaço, ao longo do tempo, bem administrado, em investimentos bem equilibrados, ela possa transformar aquele esforço de trabalho no milhão. Esse é um caminho e muito provavelmente, realmente, quem ganha muito pouco, quem ganha um salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, talvez o cara falte até para ele comer. Talvez o caminho para que essa pessoa chegue no milhão não vai ser economizando R$50 por mês. Ou, matematicamente, economizando R$50 por mês, talvez ele leve, 150, eu não fiz essa conta, 150 anos, 200 anos. Um século ele chega lá. Um século ele chega lá, ou seja, biologicamente não é viável. Então, quem, de certa forma, faz esse questionamento, eu me uno com essa pessoa nesse questionamento, esse questionamento não está errado. O ponto é que existe uma outra variável, que é a variável escala. Ou seja, no fundo, a pessoa precisa ganhar mais. E aí, quando a gente fala em ganhar mais, a gente cai nessa ferramenta que vocês mencionaram aqui, que é vendas. Porque vendas é a única ferramenta de qualquer empresa e de qualquer indivíduo para gerar receita. É única. Todos nós aqui geramos mais receita na nossa vida porque vendemos. Então, seja livro, seja curso, seja MBA, seja imersão, mentoria, publicidade, ou seja, você vende. A venda, a Microsoft só se tornou a empresa mais valiosa do mundo porque vende. A Apple, porque vende. Então, no fundo, é fato. Economizando R$50 por mês, talvez você vai precisar de 1 século ou 2 para chegar no tal milhão. Então, o ponto é, como alguém pode gerar mais receita para se habilitar a ter uma vida mais confortável através da sua independência financeira, e a gente cai em venda, e aí eu caio na pergunta para você. Caio, as pessoas podem, todo mundo pode aprender a vender? Pode, e é legal porque quando você estava falando, todos nós voltamos para trás, né? Nós olhamos para trás para as decisões que a gente fez. E você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recrutado de ser vendedor, me apresentaram vendas, e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário. Tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Na garantia e diminui a perspectiva. Então, principalmente a mente milionária, ele tem sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. Então vamos lá. Então, eu tô te interrompendo. Sim, você vai você poder... gostou da coisa Eu aqui? gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. A venda foi minha ferramenta de perspectiva. Obviamente, como você falou, tem gente que está numa cegueira por conta de falta de educação. E uma das funções até do conselho é descentralizar essa informação para avisar, cara, existe um caminho que às vezes do qual você nem sabia.
Porque às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor, alguém me mostrou uma ferramenta, ó, ponto A, ponto B, se você fizer C, D, E, você vai subindo, você vai crescendo. Se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde você quiser. Se não conseguir, falha tua. A Malu nem sabia que esse caminho existia. A Malu era de um ecossistema... Na linhagem que ela veio, ela não conhecia essa ferramenta, não era parte da E além de não conhecer, era mostrado e não chegue nem perto. Não chegue nem perto desse lado. Então, eu vejo que, principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que tá a relação perspectiva versus incerteza? Puta, eu inclinei muito para a certeza, eu acabei capando a minha perspectiva.